Quem trouxe a Bíblia, abre em Mateus capítulo 16, versículo 13 para frente. Vocês estão no amém ou na misericórdia aí? Acharam? Novo Testamento. Acharam, Mateus? Cadinho, vocês estão folheando, abrindo ela de uma vez, assim, quando eu falar. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá? Acharam? Mateus? Acharam? Achou? Capítulo 16, versículo 13. Ok? Chegando Jesus ao território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Disseram: uns afirmam que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou um dos profetas. Então lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, respondendo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra da salvação. É importante que a gente leia, as coisas, grife, porque toda vez que a gente escuta a palavra de Deus, a gente precisa colocar-se no lugar deles, e essa pergunta hoje é direcionada a nós, Nós somos o novo povo, Nós somos os discípulos do mundo de hoje, Quando Jesus faz essa pergunta para os discípulos, é a pergunta que a gente chama da pergunta do meio do caminho. Porque Jesus não fez essa pergunta no início da caminhada. Quando Jesus pergunta isso para os discípulos, eles já tinham visto a multiplicação dos pães, já tinha andado sobre as águas, já tinha curado tanta gente, já tinha ressuscitado. Jesus já tinha feito tanta coisa, eles já tinham visto tanta coisa. A pesca milagrosa era tanta coisa. Eles já tinham visto Jesus dizer assim, já tinham visto o que era uma pessoa, eu fico imaginando só, a nobreza, a forma de andar. Já tinham visto que somente o olhar dele calava, que ele tinha uma capacidade impressionante de até no silêncio fazer as pessoas mudarem. Porque quando eles trazem para ele aquela mulher pega em adultério, o que fez a turma correr não foi o que Jesus escreveu, foi o silêncio dele, fez a turma correr. Porque a capacidade que ele tinha de se encontrar com ele e ser colocado diante de si mesmo e diante de Deus. Esse homem que eles viram dizer assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Quem pode ter uma autoridade dessa? Eu porém vos digo. Então, quando pensou, será que ele é um dos profetas? Todo profeta que tinha que falar alguma coisa falava: assim diz o Senhor. Ele não. Ele dizia: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Com que autoridade alguém pode dizer isso, Que coisa devia ser vê-lo andar, que espetáculo devia ser. Mas esse Deus que veio, Jesus aceita vir ao mundo para nos revelar um Pai, revelar que Ele era Filho de Deus e que nós, por causa dele, nos tornamos filhos de Deus, por causa dele. Então Jesus faz essa pergunta para os discípulos no meio do caminho, nessa caminhada, nesse período que esse pessoal já tinha andado com ele. E nós já escutamos essa frase inúmeras vezes: tu és o Filho de Deus vivo. Mas eu fico pensando, e para cada um de nós, porque a nossa vida é uma rotina tão alucinada, que dificilmente a gente acorda e durante o dia ou na hora que levanta lembra de Deus. Ou eu estou enganado?
Porque tem que ter uma disciplina rigorosa, para que de manhã a primeira pessoa que você pense é nele, e não no emprego, no trabalho, ou na prova, naquele que você quer brigar. Ou no que... Às vezes a gente já acorda tumultuado, agitado, ansioso. Estou falando mentira? Xingando que tem sol, ou que tem chuva, que tem... Não é assim? Dificilmente a gente acorda, desperta e fala: bença meu Pai, mexi inteiro a seu dispor. Dificilmente a gente lembra que temos uma pertença. Dificilmente. Tem que ter alguém que já tem que ter trabalhado muito essa caminhada. Então eu fico pensando que Jesus vem até nós em qualquer estação da nossa vida. Ele vem hoje com você com 20, com você com 40, com você com 80, com você com 10. Ele sempre vem. Em todas as estações da nossa vida, Ele vem nos encontrar. Porque Ele quer nos libertar dessa vida bem mais ou menos que a gente vive. Deixar a gente numa vida de uma outra qualidade que Ele deseja. A gente preso no nosso ateliê, no nosso mundinho, achando que a vida é só isso. Não entendendo que fomos chamados a uma vida. E não entender o que significa ser filho do Altíssimo. E muito mais viver como sendo filho dele. Aliás, isso já nem passa na cabeça. Como é que é esse negócio? Viver como filho de Deus. A gente não pensa. Aí eu fico pensando. Todo mundo que encontrou com Jesus não saiu ileso. Os cegos enxergaram, os surdos ouviram, os paralíticos andaram, o morto ressuscitou. Zaqueu, que ele não falou nada, mudou de vida? Ou ele deu alguma ordem para Zaqueu? Nada. Ele tinha capacidade impressionante de colocar as coisas no devido lugar. Filó, mas eles encontravam com Jesus, hein? E a gente não encontra? De verdade, não encontramos? Quantas Eucaristias nós já fizemos até nesse momento? Inúmeras. Quantas? 20? Ah, que bacana! Às vezes até mais de 20. E o que de verdade isso transformou em nós? De verdade. Nem a água ficou igual diante de Jesus, gente, virou vinho. Até a água virou vinho. E nós que entramos e saímos da igreja, qual é o impacto desse Deus vivo em nós? Vivo. Já pararam para pensar nisso? Se hoje eu leio a palavra e penso, de verdade, quem é Deus? Quem é Jesus na minha vida? Pessoa que viveu 2000 anos atrás, como é que pode estar fazendo alguma diferença para mim hoje? Sabe o que é interessante? A nossa vida espiritual, à medida que a gente vai lendo as coisas da palavra, a gente acha que já sabe tudo, já escutou tudo. Esse trecho eu já escutei, já sei até a resposta. Mas a gente não percebeu o impacto dele em nós, ou nem deixamos que ele tivesse um impacto em nós. Então a gente fica, dado que a nossa vida espiritual já está construída, e na verdade a gente precisa aprofundar na nossa vida espiritual. A gente precisa amadurecer na nossa fé. A gente precisa de verdade entender que Ele é o Senhor, e Senhor é Senhor. Viver com Ele como centro da nossa vida, e não à margem como Ele está. Então a gente não vive assim. Então olha como é que a gente é interessante a nossa vida. De repente já está trabalhando, vocês estão lá no ritmo de vocês, ou no meu ritmo alucinado, vocês também. Vocês estão chefiando, governando, mandando acontecer, diretora, supervisora, gerente. E de repente você levanta na preguiça, fala, ai gente, que tédio. Reunião de novo, aguentar aquele povo de novo. E as pessoas olham para você e falam, o que você tem? Você fala, nada. Você está triste? Não. Mas o que você tem? Nada.
Nada, é como se fosse um amolecimento interior. A gente chama isso de assídia. É como se fosse uma preguiça. É aquela quando você não tem motivação, quando as coisas não te interessam, perde a alegria, perde o entusiasmo, vai vivendo por viver. Entusiasmo zero, sonho zero. É assim, vou levando. Desde quando Deus nos ensinou a ser assim? Trabalhamos sem nenhum entusiasmo, sem nenhuma alegria, sem nada, entramos e saímos dos lugares que estamos igualzinho. Você não deixou nenhuma marca legal em alguém, as pessoas não te viram e falaram: nossa, essa pessoa me contagiou. De onde que é essa alegria sua? Por que você está assim tão animada? Por que você tem essa preocupação em fazer o melhor? Por que a gente tem a preocupação de tudo que a gente faz fazer o melhor? O que o povo falava de Jesus? Esse homem faz tudo. Esse homem faz tudo o quê? Conta para mim. Direito? Isso mesmo. É porque esse homem faz tudo muito bem. Isso mesmo. Você está ensinando essa turma aqui. Esse homem faz tudo muito bem. Tudo que ele fazia era perfeito. Ele fazia bem todas as coisas. Será que o nosso trabalho também é feito assim? Porque o que nos motiva? Nós tínhamos que fazer a coisa para quem? Para Ele. Por Ele e para Ele. Mas como a gente deixa Deus à margem da nossa vida, Ele está longe de ser o centro, a gente não percebe. Sabe por quê? Porque quando a gente tem sede física, é fácil perceber. Você está com a boca seca, uns têm dor de cabeça, você fala: não tomei água. Você vai lá e toma água, fala: não, que sede que eu estava. A sede espiritual, ela é dificílima de perceber. A gente não percebe que está com sede de Deus. Como diz o Salmo: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. A minha carne deseja Deus. E nós já desaprendemos de desejar Deus. Então a gente vive sem desejo. Se essa vontade de verdade de conviver com Ele hoje, vivo, de ver a experiência com Deus que eu chamo, Ele fala: oi, estou aqui. De dividir a sua vida com Ele, de entender que a vida espiritual não é um chapéu que está plainando em cima da cabeça de ninguém. Ela tem que estar aterrado na sua vida, na sua existência hoje. Entender que não somos feitos só de matéria. Entender que Ele nos convidou para uma vida que não vai encerrar quando eu fechar os olhos. Que uma hora eu vou estar diante de Deus e eu não me preparo para essa hora. Eu vou estar diante dEle. E diz a palavra que a gente tem que estar de pé diante dEle. Então quando é que eu vou poder responder como Pedro: Tu és o Cristo, aquele que veio me transformar, aquele que veio me buscar, aquele que veio dar um sentido à minha vida, aquele que veio me dar uma razão para quem eu me levanto, aquele que veio me dar motivação quando eu saio da cama e falo: é por Ti, é para Ti, Senhor, que eu me levanto com essa disposição de somente de vos amar e vos servir. Que cada pessoa que eu encontrar hoje tem que sair melhor do que encontrou comigo, porque a dívida que nós temos uns com os outros é do amor, e ninguém pode sair pior depois que encontrou conosco. Vai ter que sair melhor. Por quê? Porque é meu dever de cristão, porque foi isso que o Senhor me ensinou, e porque essa é uma forma de Te amar, de revelar que o Senhor é o Deus vivo da minha vida. O que o Senhor seja sempre essa fonte de alegria, independente da situação que eu estou vivendo. Por quê? Porque eu sei que eu não estou sozinha, porque eu sei que a vida é muito mais do que a gente possa ousar pensar, que o que o Senhor está reservado para cada um de nós é muito mais, que o Senhor veio nos tirar dessa vida de egoísmo, de fechado em nós mesmos, veio nos abrir para uma outra realidade tão maior, veio nos libertar do mal, veio nos libertar, nos tirar do reino do pecado, de treva, para o reino da luz. Veio nos dar uma outra história, veio transformar todas as coisas. Mas como que é difícil pensar nisso durante o dia, não é? A gente não pensa. Então isso, a nossa vida vai sendo levada no mais ou menos.
O quanto é difícil de verdade viver e ter esse desejo de Deus. Como é difícil reconhecer. Até que alguém percebe que a sua vida está parecendo uma água de chuchu, né? Rala assim, sem vontade de nada, sem um desejo, sem uma alegria. Nenhum dia repete, nenhum dia é igual, mesmo que você faça o mesmo caminho, mesmo que você vá para o mesmo lugar. Começa a prestar atenção. Fala, o que é hoje que Ele vai colocar no meu caminho? Acorda e fala, qual será o desejo de Deus para mim hoje? Como é que será que Ele me deseja hoje? Como é que a gente precisava pensar mais nele, né? E levar a sério a nossa vida espiritual. A gente não leva a sério a nossa vida espiritual. E ela é urgente. É preciso que a gente comece a cuidar do nosso coração, da nossa alma, que não está sendo nutrida, não está sendo alimentada. Participar, fico imaginando, né? A paciência, a delicadeza de Deus que nunca desistiu de nós. Permanece vivo ali, ó, só esperando a sua visita. Que cada um de nós que recebeu a Eucaristia, recebe Ele vivo. E pode conversar com Ele, pode chorar, pode contar um problema, pode lhe levar um problema e falar com Ele, qual a solução? Entregar e falar com Ele, Jesus, vim trazer isso para o Senhor. Porque somente o Senhor vê. Me dá o caminho, porque eu estou aqui somente para vos amar e vos servir. O tempo é curto. O tempo é tão curto, Senhor. Daqui a pouco o Senhor já me chama, acabou. Não me deixa passar ao largo da vida. Como é que nós vamos, se a gente não renova essa esperança em nós, nós renovamos isso no irmão? Nós renovamos. E nós cristãos hoje temos que brilhar nesse mundo. Tem que ter um ponto de luz nesse mundo tão escuro. Não podemos ter medo. Jesus falou, não tenhais medo. Por quê? Porque eu estou aqui, hoje, vivo. Como eu desejo que vocês tenham coragem, assim como Pedro, de dizer, Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo que eu recebo na Eucaristia. Tu és o Cristo vivo ali, ó, no sacrário, que de uma forma misteriosa está ali, encarnado. É uma forma misteriosa. Que eu não preciso de te ver, Senhor, o Senhor me vê quando eu chego. E conforme Ele diz, a alma é transformada a partir do momento que ela chega ali. Mas somente o Pai e o Espírito Santo sabem o que eu faço na alma de alguém que vai me visitar. Mas Jesus, mas eu vou ficar ali quanto tempo? Ele fala com o monge, não preocupa quanto tempo você vai ficar aqui. O tempo que você ficar aqui, o seu trabalho eu modifico. O dia que a gente aprender esse caminho curto, hein? O dia que a gente entender que a gente não faz as coisas pela força das nossas mãos, pela nossa sabedoria, pela nossa capacidade. Mas o dia que a gente entender uma coisa que Ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Mas nada é nada. Então, por dia que a gente aprender a pedir a Deus a graça da infância espiritual e confiar nele como um menino confia de olho fechado, dizer, Senhor, me conduza, o Senhor me chamou à vida e me ajude a vivê-la com a dignidade de filho, me ensina a ser filho de Deus, me ensina a viver da confiança, do abandono nas suas mãos. Sei que o Senhor vai me levar para os melhores lugares, mesmo que a gente passe problemas difíceis, situações difíceis que a gente não sabe o caminho, mas quem sabe? Ele. Essa confiança, esse abandono, essa entrega, fala, Senhor, apenas sei que é caminho de mão dada, se o Senhor sabe, está tudo certo. Mas para isso, não vamos conseguir que Jesus seja o Senhor da nossa vida, se a gente não tiver uma disciplina espiritual. Isso inclui a Eucaristia. Eu vou morrer falando com vocês, vá à missa diariamente, receba Jesus diariamente, encontrem com Ele, permita esse encontro, como dizia Padre Pio, esse mistério, Senhor em mim e eu em Ti. É um mistério, é mistério demais, porque o dia que Deus couber a nossa cabeça, Ele deixou de ser Deus.
esse mistério. Imagina que Ele nos permite ser alimentado por Ele. Isso é uma das coisas mais é o maior tesouro da igreja, é Jesus vivo, gente. Ele não foi embora, Ele permaneceu. Isso é uma coisa alucinada. Imaginar que eu posso vir aqui conversar com Ele a hora que eu quiser, igual o povo conversava, só que eu não vejo, eu não pego nele. Mas eu venho aqui e falo: Jesus, vem cá te contar uma coisa. Porque Ele já sabe, a gente conta de novo, e Ele tem paciência de ouvir. Ele é tão educado. Mas Ele jamais vai nos obrigar, jamais. Mas eu vou pedir a vocês, insistam nisso, peçam a Ele a graça. Filó não tem hora, já sei com vocês que lá na Santa Rita tem missa às 6 horas da manhã, tem missa que é 6h30, tem missa que é 7, tem missa que é 8, tem missa quanto é horário, de acordo com a sua agenda. Pergunta para Ele que Ele te dá um lugar. Confesse, faça adoração, veja a sua vida espiritual, leia a palavra, medite, para que você se encha, para que a hora que vier as dificuldades, você saiba se posicionar. A hora que você tiver uma decisão para tomar no seu trabalho, que você tome baseado na palavra de Deus. Por quê? Porque você é filha dele. Então todas as nossas atitudes têm que revelar aquele que eu creio, aquele que é meu Pai. Era tão interessante que eles falavam que Jesus ficava como se estivesse no colóquio com outra pessoa. As coisas acontecendo, Jesus conversando com quem? Com o Pai. Passava horas com Ele conversando, horas. Passava noite adentro com o Pai dele. Porque tudo que Ele queria fazer era para agradar o Pai. Fazer a vontade do Pai. Lembra do encontro dele com a samaritana? Os discípulos tinham ido buscar comida na cidade. Quando chegaram, falaram com Ele assim: Senhor, come alguma coisa? Ele falou: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O nosso alimento é esse? Não, está longe. A gente come 5 vezes por dia, 6 vezes ao dia, ainda tem fome. Mas é porque a fome que nós temos, que ainda não foi saciada, é a fome dessa relação tão íntima com Deus. E Jesus quer essa intimidade com cada um. Ele quer ser de verdade o Deus vivo, hoje. Quem é que faz esse movimento dentro de nós? É o Espírito Santo. Ele que nos coloca de pé, Ele que nos dá essa alegria, nos dá essa esperança, Ele que nos reanima, Ele que revive tudo de Jesus em nós, Ele que faz com que essa palavra vire vida para nós, é o Espírito Santo. E Jesus fala assim: chame várias vezes o Espírito Santo durante o dia, chame através do coração da minha mãe. Que quem sou eu para falar vinde Espírito Santo? Foi igual, mas eu falo vinde por meio do coração da sua amada esposa. Ele virá para pôr fogo em nós, Ele virá para nos colocar de pé de novo, Ele virá para nos dar vida, para nos dar coragem, para nos dar alegria, e fala: vamos caminhar, tem ainda muita coisa para vocês andarem, vocês ainda têm que testemunhar muito Jesus, nós temos que dar testemunho de que Ele é um Deus que não morreu, que Ele ressuscitou. Mas nós cristãos temos que estar vivos, não é? Não podemos ser aquele povo. A marca do cristão tem que ser a alegria. Temos que ser reconhecidos pela alegria. Eles têm que olhar e falar: gente, que povo é esse? Que felicidade é essa? Por que essa razão dessa alegria? Ela está sabendo? Não, por causa de Jesus. Não está enxergando direito uma situação, fala: porque Jesus está precisando do colírio. O colírio que está descrito lá em Apocalipse, qual é? Qual que é o colírio que abre os nossos olhos? Para ver. O colírio tem um nome, está escrito. O colírio é Jesus. Só Ele abre os nossos olhos. Como eu desejo que vocês tenham essa relação tão íntima com Deus, que Ele seja o único amigo de vocês, aquele que nunca vai te abandonar, aquele que nunca vai te deixar na mão, aquele que nunca vai faltar, nunca, sempre estará à sua espera, sempre vai te esperar, sempre vai enxugar as suas lágrimas, sempre vai te dar uma solução, sempre vai te colocar no caminho de volta, que a gente volta para Ele todo dia igual filho pródigo, erra, peca, volta, está esperando, não é assim? Mas que a gente volte,
Fala, Jesus, Senhor, errei. Ele fala, que bom que você voltou. Ele não vai cobrar nada, ele fala, que bom que você está aqui. Jesus, me ajuda no caminho, claro. Está aflito com o quê? Está com medo de quê? Está angustiado com o quê e por quê? Eu estou aqui. Como é difícil para nós assumir isso, né? Viver com esse Deus que se importa conosco. De verdade, Deus se importa com o detalhe do detalhe da sua vida. Ele se importa. Faz, Jesus não viu isso, eu te garanto que ele viu. Não tem nada que passe despercebido aos olhos de Deus. Por causa de quê que eu posso falar isso? Por que eu posso afirmar isso? Arriscam? Por causa de quê? Por causa de quê? Fala, por que Jesus tem por nós? O que é a coisa mais linda que Ele tem por nós? O amor. O amor que Ele tem por nós é incondicional. O dia que vocês entenderem que vocês são filhos únicos dEle, é como se não tivesse mais nenhum no mundo. Mas a gente não usufrui disso e prefere ficar ali sofrendo, angustiado, pedindo opinião para os outros. Vai pedir opinião para Ele. Faz, Jesus, vim te contar mais um para você poder me resolver o que é para fazer. Porque a única pessoa que vai resolver mesmo é o Senhor, porque todo mundo pode falar o que quiser. Enquanto o Senhor não falar, nós vamos ficar no mesmo lugar. Então decida por mim. Me conduza, me leva onde o Senhor quer que eu faça as coisas. Vamos junto. Vamos tomar frente a tudo isso. Me ilumina para tomar as decisões certas. O dia que Ele for seu melhor amigo. Você chega lá, chora, depois sai animado. Entrega os problemas para Ele, depois qual é o problema que a gente passa a ter? Nenhum. Já entregou. Mas é preciso essa coragem. Solte as rédeas da sua vida. Deixa aquele que é vivo dirigir. Você vai ficar impressionado com o que Ele fará. Não tenha medo. Se solte em Deus, se abandone nele. Fala, Jesus, eu quero viver de verdade. Essas histórias que a Filó conta. Eu quero viver de verdade como filho do Altíssimo. O pessoal fala, Filó, é verdade. É verdade. Vai lá e conta uma coisa para eles poderem ver e deixa Ele fazer. É impressionante. Aliás, é maravilhoso. Deixa a gente sem fala. Você fala uma coisa para Ele e fala, Senhor, me ajuda. Às vezes muita coisa nem acabou de falar, a solução já teve. Abandona, é igual menino. Mas não leve soluções para Ele. Leve os problemas. Olha que coisa difícil, olha que proposta indecente uma proposta dessa. Traga para mim os seus problemas, a solução eu as tenho. Isso é maravilhoso. Um Deus vivo que eu posso vir ser alimentado por Ele, ter energia para trabalhar o dia inteiro se eu não quiser comer. É um corpo que me carrega. Esse Deus que nos sustenta, isso é uma coisa maravilhosa, mas nós temos que começar a viver dEle, por Ele, para Ele, com Ele e nele. Isso não tem preço na nossa vida, mas é preciso que a gente não tenha medo. Quanto mais vocês se entregarem a Deus, mais vocês terão. A relação com Deus é toda inversa. Por que Ele precisa do que nós temos? Nada. Precisar de alguma coisa Ele não precisa. Mas Deus tem mais sede do seu amor por Ele do que nós temos sede do amor de Deus por nós. Deus tem sede de te amar. Ele tem sede. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, aquele refrão do salmo que a gente rezou domingo, alguém lembra? Qual que foi o salmo de domingo? Qual foi o refrão que a gente falou com Ele? A gente pede a Ele aqui, que Ele não deixe essa obra que Ele começou inacabada. Nós somos obra das mãos de Deus. Cada um de nós é um sonho de amor dEle, pode acreditar nisso. A gente só existe porque é amado. Nós só estamos aqui nesse momento, até agora sentado, por causa do amor dEle. Se Ele não quisesse, nada disso aconteceria. Então, fala com Ele, Senhor, só começou essa obra, me permita acabá-la, vamos até o fim. O Senhor sonhou comigo para ser o quê? Fazer o quê mesmo? Me deixa concluir o que o Senhor sonhou por mim. Vocês vão ficar impressionados. Pode ser que Ele vire a vida de vocês do avesso. Tem coragem de dizer isso para Ele? Tem que ter. Fala que Jesus, aproveita enquanto eu ando, falo, escuto e enxergo.
para o Senhor poder terminar o que o Senhor começou. Não deixa eu ir embora sem concluir o que eu vim fazer. Não deixa. O tempo é curto, tem que ser rápido também, porque o tempo é curto. Está ficando velho, o tempo é curto. Vamos, acelera. Tenha coragem e deixa o dia na mão dele. Vocês vão ficar tão encantados com tanta surpresa, com tanta coisa que o Senhor pode. Nós não podemos nada, mas Ele pode. Então, o que eu desejo quando eu vejo essa profissão de fé é que Jesus possa de verdade ser Deus vivo na sua vida. De verdade, Ele possa enxugar suas lágrimas, acabar com seus medos, com suas angústias, com as suas crises de ansiedade, com tanta angústia, preocupado com o futuro. Nós não sabemos nem o próximo segundo. Segurança porque se eu tenho alguém que me ama como Ele é. Filó, mas você não sabe daquilo que eu desejo. Eu não sei não, mas Ele sabe. E se vai ser algo bom para a minha vida, Ele vai me dar. Se não for isso, Ele vai me dar algo muito melhor. Por que você afirma isso? Por causa do amor. Deus será incapaz de fazer alguma coisa de ruim na sua vida. Deus jamais te decepcionará. Ele diz para Catarina de Siena: eu cuido do verme da casca da árvore. O verme da casca da árvore. Como não vou cuidar de um filho meu? Como eu posso decepcionar o meu filho que confia em mim? Pensar nisso. Como eu posso decepcionar um filho que confia em mim? Como eu posso? Então aprenda a viver na confiança. Igual menino confia. Igual menino que tem certeza que pediu, vai ter. Já agradeça. Fala, vem cá te trazer um negócio para poder resolver para mim. Vai trazendo tudo para ele. É uma beleza, aí você fica leve. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Porque o meu fardo é leve. É leve. Quem carrega por nós? A gente é que tem ilusão que faz alguma coisa, Deus é que faz tudo. Dividam isso com o Senhor. Aprendam como eu gostaria de ter tempo de sentar com vocês, para a gente conversar tantas horas sobre a beleza desse Deus vivo, para que você nada coloque entre você e Deus, e que nada te impeça de fazer uma entrega definitiva a Ele. Se entregue e fala: Senhor, eu quero viver essa experiência de um Deus vivo, do Senhor que viveu lá e que permanece aqui, que não nos abandonou, que sabia que a gente ia ter força para chegar no caminho. Já contei isso para vocês, que isso é uma visão dos místicos, que na hora que depois que Jesus termina de lavar os pés dos discípulos, que Ele veste de novo a túnica, quando Ele assenta à mesa, diz que os anjos ficam paralisados, que Ele chama o Pai, e ninguém imagina, e Ele pega o pão e pede ao Pai permissão para ficar em cada pedaço de pão, em cada gota de vinho. E Ele falava: eu preciso permanecer com eles, porque se eu for, eles não conseguirão voltar para casa. Pode imaginar que amor é esse? Eu não posso ir, eu preciso ficar. Diz que os anjos ficam paralisados com o pedido que Ele está fazendo, para que Ele permaneça em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, Ele esteja inteiro para ser o nosso alimento, o nosso sustento, o amor da nossa vida. Até a gente poder dizer: Ele é o meu amor, Ele é aquele que me basta. Tudo passa, Deus permanece. Esse que preocupa comigo, com cada detalhe, que sabe por que você chora, né? Que vai consolar suas lágrimas, que vai ter a solução daquilo que te angustia. Esse Deus que põe no colo, que carrega quando está pesado, que fala: estou aqui, não perturbe o vosso coração. Essa frase é de matar. Credes em Deus e crede em mim, não perturbe o vosso coração. Eu não fui, eu permaneço. Nós temos muitos tesouros na igreja. Não abandone o maior tesouro da nossa vida, que é Jesus vivo. Venha vê-lo várias vezes, aqui, ó.
no sacrário. Aonde vocês puderem ir, na igreja que vocês passarem perto, entra, fala, o tempo está corrido, chega lá e fala, vim só te dar um beijo, e sai. Se o tempo é só de um beijo, você não imagina o que você vai ganhar naquele beijo. Ela fala, vim só te dar um beijinho e estou saindo. É assim, é na corrida, é na hora que pode. Tinha quando eu trabalhava sábado e domingo, às vezes no domingo, como eu não conseguia a missa antes, eu ia para Boa Viagem fazer adoração. E às vezes o tempo era muito curto. E às vezes eu estava atrasado, chegava lá, o porteiro falava comigo assim, você veio assistir missa? Está muito cedo. Eu falava, não vim para a missa. Uai, então você veio? Eu falei, eu só vim dar um beijo em Jesus, eu tenho que trabalhar. Ah, então você veio para a feira? Não vim para a feira. Então você veio? Eu falei, é só para dar um beijo em Jesus? Aí por fim, quando eu chegava, ele falava comigo assim, você é aquela do beijo? Eu falei, eu sou aquela do beijo. Eu vim só dar um beijo nele e levá-lo para trabalhar, é só isso. É só dar um beijo, dizer, vim te ver antes de começar o dia, para que o Senhor vá comigo, para que o Senhor me ajude a revelar aos meus irmãos que não estamos só. Que então por isso, nós temos que caminhar com alegria, na certeza de uma presença que nos transforma. Que as nossas próximas Eucaristias possam nos dar a graça de verdade ter um encontro. Na hora que você receber a Eucaristia, fala, Jesus, eu quero ser transformada. Como até nem a água te passou ilesa e virou vinho, não me deixe receber uma Eucaristia em vão. Eu quero, de verdade, ser transformada. Eu falo que os santos de Deus era uma coisa tão impressionante, que São Bernardo um dia estava rezando, São Bernardo de Claraval, antes de celebrar a missa. Aí ele olhou para dentro da igreja e viu aquela multidão de anjos chegando dentro da igreja. E os anjos paravam um do lado de cada fiel. E abriam um livro e começavam a escrever. Ele falou, uai, além dele ver os anjos, eles conversavam, né? O que vocês estão fazendo? Ele falou, não, a gente escreve em ouro para aqueles que estão rezando com muito amor. A gente escreve de prata para aqueles que rezam com fé. A gente escreve com tinta para os que estão prestando atenção naquilo que estão falando. Que a gente reza sem saber o que está falando. E a gente escreve com água para aqueles que só rezam com os lábios. Eu sempre gosto de rezar a Ave Maria. Na verdade, eu gostaria sempre de ter o tempo de rezar o rosário antes de estar aqui, né? Para começar a falar, né? E tem histórias belíssimas sobre isso, né? E São Domingos foi um grande pregador, né? Um grande pregador. E ele rezava o rosário antes de começar a falar. Vocês imaginam, um dia ele estava em Paris, e lá na Notre Dame, catedral, ele lá dentro rezando o rosário, a igreja lotada, e só tinha os grandes catedráticos no dia, só o povo das universidades estava lá. São Domingos preparou um trecho, ele prepara uma pregação, né? Porque aqui a gente faz uma meditação, é completamente diferente, né? Então preparou aquela pregação, estava lá rezando o rosário. Quando Nossa Senhora entrou onde ele estava, pode imaginar? Era para acabar de ficar morto, né? Antes de lá falar. Nossa Senhora falou com ele assim, Domingos, deixa eu ver o que você preparou. Vou morrer, não? Ele mostrou, ela olhou, falou com ele, muito bem, Domingos, está muito bom o que você preparou. Mas, na verdade, eu quero que você fale isso aqui para eles. Era sobre o rosário. Quase morreu, que falou, como que eu vou falar diante desse povo, né, da universidade, só os grandes da universidade. Falar com eles sobre o rosário. E nada disso aqui, é isso aqui, viu, Domingos, que você vai pregar para eles, é o rosário hoje. Porque é espetacular, porque a gente não conhece o poder do rosário, né? A gente desconhece, né? E Jesus fala que depois da Santa Missa,
a oração que mais agrada o céu é o terço, é o rosário. Não é dele que eu vou falar hoje não, mas é porque eu lembrei que eu estava rezando a Ave Maria. É porque ele fala que a hora que a gente está rezando, as graças são derramadas. E que qualquer coisa se consegue através do terço. Não há nada que não se consiga através do terço. Então a gente precisa pensar nisso, porque quem disse isso foi ele, não sou eu não, foi ele que falou. Rezem, então o pessoal me fala assim, Filomena, dá uma oração forte, fala, reza o terço. Ah, mas o terço... Existe uma resistência imensa com o terço mariano, que é exatamente porque ele vai despender graças demais. Então é isso, então por isso que eu gosto de rezar, porque ela é a nossa intercessora, né? Ela vai ficar aqui intercedendo por mim e por vocês, né? Então, porque a gente precisa de chamar a mãe para estar conosco, né? Quando vai falar do filho dela. Para quem está com a Bíblia, vocês estão aprendendo, né? Abre Mateus capítulo 17. Eu vou te fazer todo mundo trazer a Bíblia de novo, né? Porque a gente precisa aprender a manusear a palavra de Deus. Nós estamos na geração do celular, nós estamos lendo muito pouco. Nós estamos lendo livro muito pouco. E a nossa mente precisa de livro. Essas coisinhas curtinhas de TikTok, vai não. Temos que ler. Hoje uma das coisas que estão acontecendo com as crianças é que elas estão viciadas em TikTok, elas não conseguem ler o enunciado da questão da prova toda. Ela lê pela metade e marca errado, que ela acabou de ler. Estão viciadas em coisas rápidas. Hoje está um problema muito grave. Mas não é esse o assunto. Acharam? Está no amém ou na misericórdia? Acharam? Já? Então, Mateus capítulo 17, versículo 1, a transfiguração. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e João, e seu irmão João, e os levou para um lugar à parte, sob uma alta montanha. E ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se alvas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, levantarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda falava quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra, e uma voz que saía da nuvem disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ouviu. Os discípulos, ouvindo a voz, muito assustados, caíram com o rosto no chão. Jesus chegou perto deles e, tocando-os, disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. Palavra da salvação. O contexto da transfiguração, Jesus estava no caminho para o Calvário. E Jesus chamou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro, uns dias antes dessa cena, tinha feito uma das declarações mais lindas para Jesus, tinha falado com ele: nós cremos que tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Mas logo depois que ele falou com Jesus assim. Jesus começa a contar que ele vai para Jerusalém, ele vai ser rejeitado, ele vai sofrer muito e vai morrer. Pedro falou: não, você imagina, isso vai acontecer isso com o Senhor. Porque ele tinha medo não só por Jesus, mas por ele. Porque o seguimento de Jesus não é brinquedo. Falou: o quê? Se vai acontecer isso com ele, vai acontecer conosco. Imagina, vamos ficar aqui tudo bem, todo mundo tranquilo, fica pensando nessas coisas, né? E Tiago e João tinham brigado pelos primeiros lugares. Então vocês imaginam que a turma estava caminhando com Jesus igual a gente, e estava completamente equivocado sobre ele e sobre o que era caminhar com Jesus, né? Completamente equivocado. Mas vocês vão ver que é tão interessante que os mesmos que Jesus pega para levar na montanha da transfiguração é o mesmo que ele leva para a desfiguração. São os mesmos 3. Por quê? Na nossa vida,
Os seus amigos que te sustentam na alegria deveria ser o mesmo que te sustenta no sofrimento. Às vezes não é, né? Às vezes é só sofrer, a turma vaza, ninguém nem pergunta se você está bem ou não. Dá uma queixadinha para você ver, fica encontra com alguém e pergunta, tudo bem? Você fala, não está muito bem. Fala, então depois eu converso com você, Deus vai te ajudar, porque eu estou com pressa agora. Isso é porque somos cristãos, né? Então, isso aqui é tão sério tudo isso, né? É tão sério. Mas Deus tinha que arrancar do coração desses homens o escândalo que seria a cruz. Eles tinham que estar fortalecidos. Bem, é tão interessante isso aqui, porque essa frase que o Deus Pai fala, este é meu filho amado, em quem me compraz, ele fala 2 vezes. Qual que é antes que ele fala essa? No batismo. Então, Deus Pai, na hora que Jesus é batizado por João, que ele sai da água, fala, este é meu filho amado. A diferença é que aqui ele fala, ouvi-o, escutai-o. O que Jesus estava falando nessa hora? Nada. Mas então por que Deus Pai mandou a gente ouvir? Jesus não está falando. É porque, na verdade, escutar tem uma outra tradução bíblica, né? Quer dizer, acolha Jesus, acolha esse mistério daquilo que Ele é. Escutar na Bíblia está relacionado com obedecer. Está lá em Deuteronômio 5, ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Ok? Então, a fé vem pela escuta. O que tem a ver falar dessa transfiguração 2000 anos depois, hoje, na vida de vocês? Vocês entenderam na missa qual era o sentido de vocês ouvirem esse trecho de novo hoje? Não? De verdade, a gente está aqui entre irmãos, né? Entrou, escutou e ficou por isso mesmo? Pensou nisso nessa semana? Claro que não, né? Tanto coisa para pensar, né? Tanto problema. De verdade, alguém lembrou disso? Não. Então, isso a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, não é? Por que é tão difícil ouvir isso? Nesse momento da transfiguração, Jesus permitiu aos discípulos descobrir quem Ele era. De verdade, Ele se transfigura, Ele se transforma e revela que Ele é Deus. Ele é pura luz. Se vocês olharem no Antigo Testamento, no Salmo 103, acho que é no versículo 2, fala que Deus, a luz é como um manto que reveste. Se vocês olharem Abacuque, também fala de Deus como luz. Então o Antigo Testamento, todo mundo já conhecia essa história de Deus como luz. Aí vem Jesus e fica na luz. Então Ele é o Filho de Deus, Ele se revela. E nós, pelo fato de Jesus nos termos feito filho, nós somos filhos adotivos de Deus, nós também temos um mistério em nós. Por causa do batismo, nós nos tornamos filhos de Deus, e por isso nós temos também essa consciência dessa filiação, consciência que somos amados, e por isso não somos só isso que a gente acha que é, mas nós somos um mistério a mais. Mas como que é difícil para nós entendermos que essa frase que Deus Pai fala para Jesus, este é meu filho amado, essa frase é para cada um de nós. Cada um de nós é um filho amado. Que é porque hoje nós somos muito barro e pouco espírito. Um dia nós vamos ser muito espírito e pouco barro. O problema é que nós somos muito pesados, né? Nós ainda não trabalhamos, a semana passada eu falei isso com vocês, a nossa consciência de que somos filhos de Deus, e por isso eu não sou resumida a isso. É tão interessante, eu já falei isso com vocês mais de uma vez, mas quando eu pergunto para um de vocês, quem é você? O que a gente responde? Em geral a gente responde a profissão que a gente exerce. Mas não é isso que a gente perguntou. Quem é você?
Eu não posso responder só que eu sou uma pediatra. Eu tenho que responder, eu sou um filho amado de Deus. Eu sou um sonho sonhado dele. Só por isso existo. Então, por que quando Deus Pai fala, escutai-o? Escutar não é uma brincadeira. Porque escutar não é ouvir. Eu posso ouvir e não escutar. Todos nós ouvimos essa passagem domingo. Quantos de nós escutamos essa passagem? O que isso quer dizer? Escutar, escutar exige de mim uma atitude que eu não escuto, não é com o ouvido, mas eu tenho que estar atento a essa palavra que vai me transformar, que vai me orientar na vida, me colocar na consciência de um olhar que me conduz. Compreendem? Se essa palavra não chegou no meu coração, se essa palavra escuta não chegou em mim, e que eu tenho que pegar a palavra de Deus e escutar, então eu tenho que pegar a palavra de Deus e colocar a minha vida diante disso, e falar, o que ser filho de Deus transformou a minha atitude? A consciência de que eu sou um filho amado, que eu venho do amor e que volto para o amor, isso mudou em que a minha atitude com o meu irmão? Se eu não for transformada, eu estou sendo, está valendo o que a caminhada? Eu vou deixar para me transformar quando? Se a palavra de Deus não consegue mover em mim, se esse escutar não me coloca diante de Deus vivo, essa palavra perde o sentido, ela fica lá no passado. Aí essa palavra não me muda, não me transforma, eu não me transfiguro. Aí adiantou o que escutar isso? Nada, eu ouvi, mas eu não escutei. Escutar exige de mim hospitalidade, porque eu tenho que pegar essa palavra, colocá-la dentro de mim e falar, Espírito Santo, me transforma nessa palavra. Eu tenho que ter coragem de olhar a minha vida diante disso e falar, se eu for chamada diante dele hoje, eu já mudei o que na consciência de ser filho? Nada. Eu realmente estou investindo na minha vida espiritual, na consciência que eu tenho um pai que me ama, e que para me mostrar o amor do meu pai, além de amá-lo, eu tenho que amar o outro que está perto de mim, porque nós somos irmãos. Eu não rezo Pai meu, eu rezo Pai nosso. Compreendem? E nós, para sermos cristãos hoje, temos que ter atitude de coerência. Eu não posso ser cristão fragmentado, que venho à missa, aqui rezo, e ali fora eu já me comporto como um pagão. Falei semana passada, nós estamos vivendo como pagão batizado. É dura essa frase, mas é assim. Qual é a diferença que eu estou fazendo na vida do meu irmão, dos colegas de trabalho, dentro da minha família? Porque ter fé em Deus é muito mais do que eu ter conhecimento, de eu achar que eu sei tudo de Jesus, ou que eu não, já ouvi falar essas histórias todas, Filó, sei tudo de cor. Mas o que isso impacta na sua vida? Além de eu estar diante dele vivo, eu tenho que estar nele com ele. É preciso que a gente pare e pense, tudo na minha vida tem Deus como princípio? Sim ou não? Senão eu digo para vocês que é tempo perdido. E tudo que vocês fizeram hoje sem amor foi tempo perdido. Compreendem? O que te mantém, então, essa consciência de que eu sou filho de Deus, isso tem que me motivar a caminhar. Se eu sou um filho amado, eu tenho que estar transformando, mas isso exige de nós, além da hospitalidade, exige de nós um permanecer em Deus, exige de nós que a gente tem que sempre estar ali. Exige de mim todo dia sacrifício? Exige. Eu preciso escutar isso todos os dias? Preciso. Eu tenho que dizer ao Senhor que eu pertenço a Ele todos os dias? Sim ou não? E vocês renovam isso? Porque para Deus só existe hoje, o presente.
O passado está na misericórdia e o futuro está na providência. Eu só tenho agora. Para amar e servir a Jesus, eu só tenho agora, eu não tenho depois de amanhã. Então é agora que a vida me exige a minha atitude cristã. É agora. Quando Pedro viu aquele povo lá, aquela belezura, Deus falando, ele falou: vamos ficar aqui em cima mesmo, Jesus, bobagem lá embaixo. Por que nós vamos descer e comprometer com o outro? Lidar com o sofrimento do outro, lidar com o irmão miserável, lidar com aquele que está com fome, lidar com aquele que é difícil. É duro, não é fácil não. Então eu acho, às vezes eu não tenho conhecimento ainda, eu tenho um amontoado de informação, mas eu não tenho a vivência da fé. E a nossa diferença é viver na fé todos os dias. Porque Jesus falou que viver com Ele vai nos limitar sem sofrimento. Falou? Vocês rezam que nada de ruim vai acontecer com vocês. Está escrito isso em algum lugar? Não está. Ó, que vocês tiverem dúvida, vocês vão em Lucas. Lucas 7, se não me engano. Lucas... eu acho que eu não vou lembrar aqui exatamente quando, ele diz que aquele que escuta a palavra dele e a põe em prática, que a gente tem que escutar e viver, é como o homem que construiu a casa na terra, na rocha. Aí vem a tempestade, vem o que vier e a casa permanece. E aquele que constrói sobre a areia, o primeiro problema que tem, ele diz, cai. O que te mantém de pé? Na vida nós temos que ter uma âncora, você tem que ter um eixo firme. Porque a hora que as notícias ruins chegarem, nós permanecemos de pé. Uma vez perguntaram para um prior, que é de uma comunidade monástica, que era um monge muito jovem, e disse para ele: mas por enquanto vocês estão nessa comunidade com fervor muito grande, no aleluia, mas você sabe que o sofrimento vai chegar. Sim, ele falou, sim, eu não tenho dúvida. Mas então como é que o que vocês acham? Ele falou: eu só espero que quando o sofrimento chegar, ele nos encontre na escuta do Evangelho. Prestou atenção na diferença? Então a nossa vida, ela tem que estar sedimentada na palavra. Aquilo que disse Pedro na leitura de domingo. Nós vimos ele sendo transfigurado. Nós sabemos que Ele é o Filho de Deus e nós não estamos atrás de fábula. Não é uma mentira isso. Isso é a decisão da nossa vida. É sério demais. Que nós fomos criados por Deus, convocados a uma vida que não vai acabar. Somos eternos. Com que consciência você caminhou hoje? O dia que a gente tem consciência que a gente caminha, cada dia que falta, menos um, fica tudo tão relativo, que a gente já não briga por um tanto de coisa. Filó, mas aquela pessoa me irritou. Bobagem, ficar com raiva. Diante de Deus nós vamos ter morrer de vergonha disso. Que é o nada. Nós temos que estar aqui pensando em coisas maiores. Pensa sempre assim: Jesus, como é que o senhor faria no meu lugar agora? Brigando por herança, tantas famílias destruídas quando morre alguém, destruídas. Quando vai fazer os inventários, quer matar uns aos outros, acabar de matança, para quê mesmo? Vai levar o quê? Nada. E qual o investimento que está sendo feito na alma? Se nós somos filhos do Pai, que é amor e bondade, os nossos atos já são transformados nisso? As pessoas já conseguem olhar para nós e falar: está a cara do Pai. Não? Já conseguimos levar o amor na vida do irmão, a bondade, ajudar o outro na caminhada, a perceber a dor do outro, a acolher o outro. Então exige de nós muita disciplina, essa consciência que eu também vou ser transfigurada. Eu tenho que ser transformada. E o que te transforma? Qual que é o princípio disso? É a consciência que a gente é filho de Deus. Qualquer filho não, amado. Essa é a diferença. Então você passa pelo problema? Passo, sozinho? Não.
Tanto que Jesus fala com eles, eles caem no chão, Jesus fala: levantai, não tenhais medo. Não tenham temor, temor e respeito a Deus, mas não tenham medo de caminhar. Então, o maior investimento que nós podemos fazer a cada dia é trabalhar a cada dia um pouco mais aquilo que somos. Quem eu sou? Para que a nossa vida seja muito mais transformada do que desfigurada, porque o pecado nos desfigura. Por que Nossa Senhora é tão linda? Porque nela só tem amor, não tem pecado. Observe a sua expressão no espelho quando você está irado. E olhe a sua expressão quando você ama. É completamente diferente. Então a gente precisa começar a pensar. Se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha dele. Filho dele. Andar com a confiança de filho. Ser transformado. Não ter medo. Tudo confiar ao Pai. Então, mas para ser transformado, é igual a pipoca. Como é que ela vira pipoca? O milho vira pipoca? No fogo. Como é que eu sou transformado? Pela ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai chegar aqui e vai te invadir? Não, você tem que pedir. E através do coração imaculado de Maria. E várias vezes ao dia. Vem até mim, Espírito Santo de Deus, e me transforma. Transforma o meu coração, transforma o meu olhar, transforma a minha consciência que eu sou filha e me ajuda a caminhar como filho de Deus. Eu quero viver de forma que eu possa dar testemunho de Deus vivo. Sem isso não vale. Nós não podemos ser cristão destruído. Nós estamos ficando cada vez um número menor. Dar testemunho de Deus hoje não está brincadeira. Não está. Assumir que cremos em Jesus hoje e assumir isso não está fácil. Mas se a gente não tiver isso primeiro dentro de nós, essa certeza que a gente é filho dele e essa alegria de ter essa pertença a Deus, o que nós vamos levar para o irmão? Nada. Compreendem? Então por isso que eu preciso escutar. Mas para escutar a Deus eu preciso de silêncio. Observem um santo. As pessoas muito santas, elas são mais caladas. Fazem menos barulho. Não precisa chegar mostrando que chegou. Não tem interesse nem de ser vista. Observa gente que chega fazendo muita confusão, muito escândalo, muito barulho. Observa caminhão vazio, como é que anda. Batendo, faz barulho. Quanto mais você está cheio de Deus, mais silêncio. Observe isso. Faz parte da vida. Então, quando eu estou cheia, que eu tenho consciência dessa presença, o que eu busco fora? Nada. Preciso ser visto por quem? Por ninguém, só por ele. Muda tudo na vida, não precisa aparecer para ninguém. Eu já estou com aquele que me olha, que cuida, que sabe. Aquele que já me revelou a minha identidade. Eu que ainda não tomei consciência daquilo que sou. Para poder viver naquilo que de verdade eu sou. Gente, quando você toma consciência de que você é filho do Altíssimo, quantas coisas você não aceita mais na sua vida? Milhares. Milhares, eu digo para vocês. Quanto mais vocês caminharem para o centro que é Deus, mais sozinhos vocês estarão. Porque o mundo gosta da confusão e da periferia. Quanto mais vocês caminharem para lá, mais som. Mas ricamente acompanhado da presença dele. Então não tenhais medo. Tome consciência dessa coisa espetacular que Deus fez para cada um de nós. É ser filho e não ter desistido de nós. Quando eu penso que Jesus permaneceu aqui conosco, na Eucaristia que vocês acabaram de receber, na palavra que sustenta, nessa palavra que hoje, quando ele falou com Pedro, né? Pedro falou: é o Senhor mesmo, então me manda andar na água. Fico imaginando Pedro que pescou tanto, andou tanto
em alto mar e Jesus manda ele andar em cima daquela água. Uma coisa surreal. Quando ele fica com medo, Jesus fala: homem de pouca fé. Uma coisa para nós hoje. Como que a gente tem medo, como que a gente acredita, mas desconfiando, como que eu não acredito nesse amor incondicional de Deus? Por isso que a gente vive deprimido, vive triste, vive cabrunhado, vive com medo de tudo, fala: ah, mas será que vai dar certo? Ah, meu Deus, mas será? Ah, que luta. Assenta ali, ó, conversa com quem pode, com o filho, chega lá e fala: que eu vim trazer um negócio para o senhor, entrega, fala: estou esperando a sua orientação, ele vai conduzir. Simples, a vida fica tão mais leve, tão mais simples. Tira os remédios de levantar, os remédios para ficar de pé, os remédios para dormir. O que é isso? Para. Olha a nossa cura. Ele é a cura. Ele que nos põe de pé, Ele que nos dá o ânimo, Ele que fala: coragem, tem algo tão lindo para vocês. Senhor, eu estou sofrendo, tem dor, mas eu posso curar, eu posso aliviar, eu posso te dar um outro sentido. Porque a morte não vai ter a última palavra. O sofrimento não, ele pode nos transformar, se a gente permitir. Porque eu consigo olhar para o outro melhor. O médico ferido é o médico que melhor cura, que é capaz da compaixão. É capaz de se olhar no outro e se ver. Hoje é tão interessante que o mundo está nos tirando a empatia. O TikTok, eu estou implicada com ele, né? Mas é porque ele é complicado. Ele é tão ardiloso que o objetivo dele é destruir. É para que você não pense, vai fazer uma geração de zumbi. Não pense, apenas consuma. Todo mundo que não pensa é fácil de ser domado, domesticado. Só compra. A coisa não está boa não, estou falando sério com vocês. Do ponto de vista psiquiátrico, é aterrorizador. Não é brincadeira. Quem tem filho tem que começar a negociar a desinstalação disso. Eu fiz um podcast agora com o Belisário, que é um grande psiquiatra, que ele está apavorado. Não é brincadeira. Uma das doenças mais graves da psiquiatria, que ficava guardada nos livros, hoje ela já se manifesta, que é a dissociação do mundo real com o virtual. De repente alguém olha para você e fala: você não é minha mãe, sabia? Você é uma impostora que foi colocada aqui. Pode imaginar a consequência disso? Eu mato. Você não é minha mãe, não é meu pai. E ele é sutil, né? Destrói devagar. Não é uma brincadeira. Os meninos estão adoecendo, nem sabem mais por quê. Não conseguem sentir. Hoje faz parte da anamnese a gente vê quantas horas de tela. Outro dia uma menina passando muito mal no meu consultório, que ela não sabia explicar o que era. Ela tinha 9 horas e 28 minutos de TikTok. O dia só tem 24. Nem ela viu, nem ninguém viu. 9 horas e 28 minutos. Então nós estamos com uma geração doente. E no meio disso eu falo com vocês: somos filhos de Deus. Nós não precisamos disso para a gente ser feliz. Nossa felicidade não está aí. O TikTok está gerando nos meninos um tédio, porque eles não têm mais prazer na relação uns com os outros, sentar e conversar e bater um papo. O prazer é rápido e fugaz, rápido e fugaz, rápido e fugaz, então as relações serão nenhuma, líquidas. Essa é a construção que está sendo colocada nos adolescentes e em muitos adultos viciados. É seríssimo. Aí nesse momento eu chego para vocês e falo: você é um filho amado, imagina quem é que está interessado em ouvir isso. Então é por isso que é preciso que a gente seja tão transformado que as nossas atitudes revelem a presença de um Deus vivo. E carregar em nós a alegria de pertencer a Deus e saber que não vivemos no acaso, que existe algo antes do nosso nascimento e depois da morte, que a vida não encerra no nada. Mas para isso, esse tem que ser construído primeiro dentro de cada um de nós e saber essa alegria de pertencer a Deus. Então, isso aqui tem que nos incomodar, tem que pedir a Jesus a graça de escuta, pedir a Ele a graça do silêncio, porque Deus não vai falar no barulho. Parar muitas vezes, ficar sentado horas ali diante dEle. Horas, um dia eu fiquei sentada diante dEle 3 horas. Assentada, fica lá diante dEle. Falei: estou te olhando, só me olhando. Até nós chegarmos a uma conclusão. Meu marido falou: 6 horas da tarde para continuar aí? Eu falei: já estou aqui desde as 3.
É ali. É ali que resolve. É ali. É com Ele que resolve. Fala, Jesus, é aqui. Me dá a graça de me silenciar. Porque fechar a boca não é difícil, não. Difícil é silenciar e domar tantas feras que habitam em nós. Até a gente domar todas, para permitir que Deus fale. Até a gente conseguir entender como é que Deus fala. Porque Ele não vai falar como eu estou falando com vocês. Até entender e até ouvir. Por isso é um exercício de resistência, a escuta. Escuta é um exercício de resistência. Não é sentar lá e falar, não, já está bom. Não. Às vezes gasta 3 horas, 4 horas. É preciso fazer com que isso seja uma rotina para nós. De verdade, seja um momento de um encontro. Escutar. Isso é uma das coisas mais preciosas da nossa vida. Poder ouvir. E que Deus nos conceda essa graça. De não só ouvir, mas escutar no mais profundo de nós. Para que essa palavra nos transforme, nos oriente, nos confirme a direção. E que a gente tenha a mesma certeza de Pedro. Eu não creio nem em fábula. A história de Jesus não é a história da carochinha. É real. É a nossa vida. É a nossa história. É de uma beleza louca. Eles foram testemunhas oculares. E é essa fé. A nossa fé é apostólica, que cremos nesses homens que tiveram a graça de estar diante dele. Então, que Nossa Senhora, que foi aquela mulher que teve que escutar o mistério, né, gente? O mistério. Quando ela ficou 9 meses com Deus dentro dela. Isso é uma loucura, isso. Quando o anjo dá o anúncio e ela acolhe esse mistério. Imagina quanta coisa ela teve que ouvir e meditar. Que ela interceda por nós na nossa miséria. E nos conceda de Deus as graças que a gente precisa na nossa caminhada espiritual. Porque nós queremos ser transfigurados. Nós queremos ser transformados pela graça de Deus. Nós queremos aprender a ouvir, a meditar a palavra que vai ruminando em nós até gerar vida e transformação de vida. Ela foi completamente transformada. Que ela peça ao Senhor por nós. Para que a gente também na nossa vida espiritual não seja só ouvir a missa, não seja só vir o grupo de oração, não seja só fazer uma novena, mas ser transfigurados pela palavra. E que nessa noite a gente tome posse disso. Eu sou filha, eu sou um filho amado, e por isso eu tenho que ser transformado. Porque Ele espera de mim uma atitude de bondade, de amor, que esse mundo aguarda. Muitas pessoas irão chegar até Ele por causa da sua atitude. Não pela sua palavra, mas pelo seu ato, pelo seu olhar, pela sua acolhida de amor, que era o mesmo que Ele faria, porque nós somos irmãos. E às vezes o outro ainda não teve a oportunidade de sentir um amor de Deus dessa forma.